Irmãos, além de nossa palavra às mães, nós continuamos nesta manhã o nosso estudo de Romanos. E eu convido então a abrirmos nossas Bíblias para que façamos um breve estudo. Começamos na semana passada a respeito de Romanos. Nossa intenção não é estudar com profundidade nesse primeiro momento. Nossa intenção nesse primeiro momento é apenas darmos uma visão panorâmica geral. No entanto, destacarmos alguns pontos, versículo por versículo, se necessário for, capítulo por capítulo. E eu então convido a ler comigo dos versículos 1 ao versículo 8. Romanos capítulo 1, versículos 1 ao versículo 8. Eu farei a leitura e peço que você acompanhe aí na sua casa. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós temos ali o texto que acabamos de ler, e eu destaquei algumas palavras aqui. A expressão servo, que é a que já trabalhamos na semana passada, nós revisitaremos hoje. A palavra chamado, a palavra separado, que está ali também. Temos aí, eu grifei a palavra Evangelho de Deus, e aqui embaixo eu ressaltei a questão novamente de chamados, e para que os irmãos notem que a palavra chamados ela surge no contexto várias vezes. Quando olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, como eu disse já na semana passada, nós temos uma carta que ela é bem teológica. Ela traz fundamentos para que tem servido de base para nós, reformados, protestantes, desde quando, em 1517, a nossa reforma teve início. A partir daquele momento, nós vimos em Romanos, e voltamos para a palavra de Deus, nós vimos em Romanos um texto preciosíssimo, uma das cartas mais amadas, podemos dizer assim, no decorrer da história. E Romanos, ela expressa o pensamento paulino, teológico, até o capítulo 12, até o capítulo 11, do capítulo 1 ao capítulo 11, contexto teológico, e depois ele diz, isso aqui é o que nós cremos, e a partir do capítulo 12 ele diz, isso aqui é o que nós devemos viver. E ali nós temos o encontro da vida com a teologia, da doutrina, com a prática, do dia a dia, com a fé. Elas caminham juntas. E então nós encontramos Paulo esclarecendo aos cristãos de Roma o que eles criam, o que era a doutrina cristã, e após ter dito que era a doutrina cristã, ele diz, agora vivam dessa forma. Então para nós hoje, a ideia é a mesma. Nós lemos Romanos para aprendermos os fundamentos da nossa fé, em que cremos. E aí então, como vivemos ou como viveremos. Então tem essas duas expressões, em que cremos e como devemos viver. Aquilo que eu creio é fundamentado nas Escrituras, e aquilo que eu vivo é fundamentado na minha fé. A minha fé não desvincula-se da minha vida. Ou seja, no meu dia a dia eu devo pôr em prática, através dos princípios, dos meus valores, através dos meus relacionamentos, tudo aquilo que eu creio. Fé e vida caminham juntos sempre. Aquilo que eu sou enquanto cristão, eu sou enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto esposa, enquanto filho. A minha fé não se dissocia. E aí a carta de Paulo aos Romanos vem deixar-nos bem claro isso. E toda vez que eu leio as cartas do apóstolo Paulo, uma coisa que me chama a atenção é a forma como os prefácios da carta, as introduções são feitas. O apóstolo Paulo, normalmente, se apresenta, e a forma como ele se apresenta chama a atenção.
Então, se você olhar aí as cartas do apóstolo Paulo, você verá que ele sempre se apresenta de algumas formas, e as formas como o apóstolo Paulo se apresenta tem uma razão de ser. Por exemplo, em Romanos, ele fala a uma igreja que possivelmente é composta por servos, por escravo. Então, quando ele se intitula servo, ele está querendo alcançar o coração daquelas pessoas que lerão a sua carta, que ouvirão a sua carta, que sabem o que é ser servo. Então, quando ele diz eu sou servo, e escreve a servos, servos têm senhores. E ele quer mostrar àquelas pessoas que ele também é um servo. Só que o Senhor a quem ele serve é muito superior, infinitamente superior a qualquer senhores que eles possam servir. Então tem uma razão pelas quais o apóstolo Paulo se apresenta como servo, como chamado, depois diz que a igreja também é chamada para ser santa. Então o apóstolo Paulo se apresenta. E penso que a forma como a pessoa se apresenta, ou aquilo que a pessoa diz a respeito de si mesmo, mostra muito a respeito de como ela se vê. Porque tem muitos, eu disse isso semana passada, tem muita gente, infelizmente, que acha-se superior às outras pessoas. Infelizmente, há muitas pessoas que por causa de um título, um diploma, porque estudaram um pouco mais, ou porque têm um pouco mais de posses, são melhores que outras pessoas. No entanto, a nossa identidade não é formada a partir daquilo que temos, daquilo que possuímos, daquilo que conquistamos. A nossa fé, a nossa identidade, melhor falando, ela é fundamentada e ela é declarada a partir de quem nós somos em Cristo e de quem é Cristo para nós. Ou seja, a nossa fé está vinculada à nossa identidade. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro a nós que ele tem uma visão clara de quem ele é. Por isso, quando eu leio capítulo 1, versículos 1 ao versículo 7, eu dou normalmente esse título a essa parte, é apresentações. Paulo inicia esta carta apresentando quem ele é, ele diz quem ele é, depois ele aponta a sua mensagem, ele vai falar da sua mensagem, a fonte e o conteúdo da sua mensagem, que é o Evangelho, e por fim ele vai apresentar aqueles a quem escreve. Ele apresenta-se, apresenta a sua mensagem e apresenta aquelas pessoas a quem ele escreve. E quando ele se apresenta, ele diz a respeito de si as seguintes coisas. Primeiro, ele diz a respeito de si que ele é servo. Isso aí a gente já viu semana passada. Ele diz que é servo. E como servo, a declaração que ele reconhece que ele foi comprado por um preço. Há um preço pelo qual ele se tornou servo e ele é servo. E esse preço nós vinculamos, é evidente, ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas também, quando ele diz que é servo, está dizendo que ele pertence a um Senhor. Ele não é alguém que não tem um Senhor, a sua vontade está submissa a esse Senhor. Nesse sentido, ele diz o seguinte, que ele está completamente à disposição do seu Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo diz a respeito de si que ele é servo, ele está dizendo, olha, eu sou servo, mas foi pago um preço pela minha vida. Eu sou servo e eu tenho um Senhor, pertenço a um Senhor. Eu sou servo e a minha vontade é fazer a vontade do meu Senhor. Eu acho que você se lembra, não recordo se eu disse semana passada, mas talvez você se lembre algo do texto bíblico quando fala a respeito de vontade. O rei Davi, em determinado momento, estava em fuga. Eu não recordo se é de Absalão ou se de Saul, depois você verifica aí e manda para mim aqui de quem que ele estava fugindo. Mas o rei Davi, ou se dos próprios filisteus, o rei Davi, em certo momento de um episódio bíblico, de uma cena bíblica, ele expressa o desejo de tomar água, ele está com sede. E ele expressa o desejo de tomar sede de um determinado local, que estava cercado por filisteus, se não me falha a memória. E aí, nesse momento, alguns dos seus servos ouvem esse desejo do rei Davi e descem até esse lugar para pegar a água, um lugar que estava cercado por inimigos, apenas com a intenção de satisfazer o desejo do seu Senhor. A única razão pela qual eles colocaram em risco a sua vida, a única razão pela qual eles desceram para pegar a água, a única razão pela qual eles foram até o meio dos inimigos, era satisfazer a vontade e o desejo de Davi. Quando o apóstolo Paulo diz a respeito de si mesmo como servo, ele diz em outras palavras, a minha vontade não é mais minha vontade, a minha vontade é a vontade do meu Senhor. A minha disposição, o meu desejo é fazer o desejo e a vontade daquele que me comprou. Então o apóstolo Paulo, quando se intitula servo, ele está declarando a sua completa dependência do seu Senhor.
Nesse sentido, eu e você aprendemos com o apóstolo Paulo que a nossa vida, o nosso desejo, a nossa vontade também deve estar completamente à disposição e sob a vontade do nosso Senhor. Mas ainda, o apóstolo Paulo diz a respeito de si mesmo, Paulo diz a respeito de si mesmo que ele é um apóstolo. E como apóstolo, há o reconhecimento que ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado, mas é chamado para ser enviado. Apóstolo, quando nós pensamos na questão de apóstolo, nós nos lembramos que é alguém que é enviado. Ele se reconhece como alguém que foi chamado para ser apóstolo. E é interessante o contraste que eu faço com os nossos dias, que você encontra, infelizmente, muitas pessoas, muitos homens e mulheres se intitulando, dando a si mesmo o título de apóstolo, bispo, pastores, ministros, se auto-intitulando. Mas o apóstolo Paulo, quando fala a respeito do seu chamado, ele deixa claro, eu fui chamado. E quando eu penso nisso, eu vejo a minha mente o fato de que ele não estava procurando isso, pelo contrário, ele estava perseguindo a Jesus Cristo. Mas chega num determinado momento, na estrada de Damasco, onde ele é chamado por Deus, ele é confrontado pelo próprio Cristo, e aí então temos a ideia de que ele foi convocado para um serviço. Ele foi convocado para um serviço. E ele foi convocado para esse serviço para ser enviado com uma mensagem. Em outras palavras, significa alguém que é enviado ou por meio de quem se envia uma mensagem. O apóstolo Paulo se reconhece como apóstolo, que significa alguém que tem uma mensagem, é um mensageiro, é um embaixador. E nesse sentido também, quando o apóstolo Paulo diz a respeito de si mesmo que ele é apóstolo, a autoridade que ele tem devido ao seu ministério, ao seu chamado, ele reconhece que não é dele próprio. E é interessante isso aqui, porque o apóstolo Paulo, quando se intitula alguém que foi chamado para o apóstolo Paulo, também está declarando que a autoridade que ele tem como apóstolo, e ele, quando escreve as cartas, ele vai deixar bem nítido isso a nós, a autoridade não é dele própria. A autoridade dele é daquele que o chamou. A autoridade do apóstolo Paulo vem daquele que é o seu Senhor. Nesse sentido, a autoridade máxima do apóstolo Paulo não é a sua própria vontade, não é a sua própria disposição, não é o seu próprio desejo, mas é a vontade daquele que é maior que ele, do que o seu próprio Senhor. Ou seja, ele reconhece que ele é um servo a serviço daquele que tem de fato a autoridade. Um apóstolo que foi enviado, cuja mensagem lhe foi dada, e a autoridade para pregar o evangelho não é a sua moral, não é o seu caráter, não é a sua boa ação, mas é o fato de que aquele que o enviou tem autoridade. A autoridade não está em Paulo, mas está naquele que o chamou. A autoridade não está no mensageiro, mas naquele que enviou o mensageiro. E a igreja, no mundo, a autoridade da igreja não está no fato de que ela é idônea, perfeita e reta integralmente. A autoridade da igreja para pregar o evangelho está naquele que é o fundamento da igreja. Porque a igreja, enquanto aqui, nesta realidade, jamais será perfeita, porque nós ainda lidamos com a nossa imperfeição. Mas a nossa autoridade para proclamarmos o evangelho, para falarmos dos princípios de Deus, vem do próprio Deus. Vem daquele que nos enviou. Então, enquanto igreja, continuamos a pregar princípios e valores para a sociedade, continuamos a pregar o Evangelho de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo, não porque temos autoridade, mas porque Ele tem autoridade e nos envia com uma mensagem a ser proclamada. Então, o apóstolo Paulo claro, ele é alguém que é servo, mas é um apóstolo, e como alguém que é chamado, ele expressa a sua autoridade através desse título. E algumas vezes, inclusive, o apóstolo Paulo ele vai usar esse título para declarar sua autoridade. Em outras, ele não vai usar esse título. Mas em algumas cartas ele faz questão de usar esse título para deixar claro, eu sou apóstolo. E a autoridade que eu tenho não é minha, mas de quem me enviou. E por fim, o apóstolo Paulo reconhece que foi separado por Deus. Eu quero que você olhe na sua Bíblia. Ele deixa claro isso, ele foi chamado, separado para o Evangelho de Deus, ou seja, ele foi chamado por Deus, o qual foi por Deus, ele foi chamado, a fonte do seu chamado, não é ele próprio, mas é Cristo. Aqui me ensina e te ensina que nós somos cristãos, nós somos de Deus,
Porque Deus nos chamou, Deus nos separou, a fonte do nosso chamado, a fonte da nossa vocação, a fonte da nossa fé é Deus. Eu e você precisamos entender que a nossa fé nos é dada, é fortalecida e é sustentada por Deus. Eu sempre lembro-me do episódio que li certa feita do Sproul, quando ele fala que no leito de morte do seu pai, ele lembra-se com vergonha desse momento, de um momento em que ele falou que seu pai, após ter citado Timóteo, combateu com bom combate, completei a carreira, guardei a fé, ele repreendeu seu pai, porque seu pai falara isso, ele entendeu que era um sinal de derrota e tudo mais, ele ainda não era cristão, mas que depois, anos depois, ele foi entender que o seu pai sustentou a fé, e essa expressão me chama a atenção, o seu pai sustentou a fé porque a fé o sustentou, e essa é a verdade. A nossa fé é nossa, mas vem de Deus para nós, é Ele quem sustenta, é Ele quem mantém, é Ele quem supra, é Ele quem fortalece, é Ele quem revigora, é Ele quem anima a nossa fé, é Ele quem concede a nossa fé. A nossa fé, em última instância, é a fé que Deus concede que tenhamos, porque eu não tenho condições em mim mesmo de manter a minha fé, é o Santo Espírito de Deus que me sustenta. Então o apóstolo Paulo deixa claro isso, a fonte do seu chamado, a fonte da sua fé, a fonte da sua vida com Deus é o próprio Deus. A fonte do evangelho, inclusive, que ele anuncia, da mensagem que ele anuncia, é Deus. E aí, ele foi separado por Deus para homens. Ele foi separado por Deus para ser enviado. Ele não foi chamado por Deus para ficar em casa usufruindo das bênçãos de Deus. E esse é um desafio meu e seu. Entendermos que nós somos chamados por Deus para sermos igreja, não apenas nas quatro paredes, com o povo de Deus unido, com um monte de ovelha reunido no aprisco, mas nós somos chamados por Deus para vivermos em meio à igreja e nos fortalecermos em meio à igreja, mas para irmos ao mundo. Eu gosto muito da ilustração que eu vi certa feita um pastor do nosso presbitério falar, não sei se é dele a ilustração, o pastor Darciso, mas uma vez eu ouvi fazer a referência ao navio. Ele dizia o seguinte, quando eu ouvi, que a intenção do navio não é ficar no cais. A intenção do navio não é ficar ali no porto, se abastecendo, embelezando o porto e servindo de foto. A intenção de construirmos um navio é enviarmos o navio para o mar. O lugar do navio é o mar. Ele volta para o cais e a porta do porto apenas para se abastecer, para alimentar, para colocar as coisas dentro dele, para que então ele torne a viagem. E nós, enquanto cristãos, somos, penso eu, parecidos com um navio. A igreja é o local onde nos fortalecemos, a igreja é o local onde nos abastecemos, a igreja é o lugar onde exercitamos a comunhão do corpo de Cristo, a igreja é o local onde adoramos. Mas o mundo é o mar que nós precisamos exercer a influência pelo Evangelho. Porque no mundo você tem o seu trabalho, você tem a sua escola, você tem a sua família. E é nesse lugar onde você coloca em prática todos os princípios que você aprende na igreja. Todos os princípios que você aprende no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus, na igreja, nós nos fortalecemos e estamos ligados de um jeito que nada pode nos separar. É Paulo quem diz aos Romanos mesmo isso. No entanto, nós estamos ligados para que, fortalecidos, possamos ir para uma faculdade ou enviar nossos filhos para a faculdade e que vão em paz, porque aprenderam bem, foram fundamentados e não tenham medo de enfrentar qualquer tipo de ideia contrária. Porque nos fortalecemos na igreja, a igreja alimentou solidamente. O problema hoje, desculpe me delongar nesse ponto, é que às vezes a gente dá sopa rala para os nossos crentes, para nossos irmãos, para as ovelhas. E quando eu digo eu como pastor, digo você como pai que tem a responsabilidade de ensinar seu lar, nós às vezes nem ensinamos nossos filhos, e aí quando eles vão para uma faculdade, vão enfrentar o dia a dia de pessoas que não têm a mesma fé e ponto de vista e mesmos critérios, nós ficamos com medo que eles percam a fé, mas eu lhe incentivo, fundamente, fortaleça seus filhos, dê um bom fundamento a eles, porque assim como Paulo, a fonte da nossa fé é Deus. Então ensine o Evangelho, ensine as verdades bíblicas para que quando eles forem enfrentar o mundo, para uma faculdade, para um trabalho hostil ou qualquer outro lugar, hostil à fé que eu digo, eles estejam aptos a continuarem sendo mensageiros fiéis, como você é, ou como eu espero que você seja fiel. Nós somos chamados por Deus, ele foi o nosso chamado, mas fomos chamados para sermos enviados. É isso que o apóstolo Paulo reconhece. Ele é um servo, que é um apóstolo, que foi separado por Deus para ir aos homens.
Mas a mensagem do apóstolo Paulo continua. O apóstolo Paulo agora, a partir do versículo 1, tudo isso que dissemos até agora estava no na parte 1a e 1b dos versículos 1 e do versículo 1. Agora nós encontramos Paulo falando a respeito do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito do Evangelho, nós percebemos algumas implicações. Lembrem que nós estamos seguindo uma estrutura. E eu, pessoalmente, penso, lembro-me sempre, essa é uma tônica que segue o meu princípio de estudo bíblico, nada nas Escrituras está por acaso. Tudo tem uma estrutura, a Bíblia ela foi escrita com uma estrutura, as cartas do apóstolo Paulo têm uma estrutura, onde o apóstolo Paulo se apresenta a sua mensagem, apresenta aqueles a quem ele saúda, aqueles a quem ele está escrevendo, depois ele tem lá os tópicos, tópico por tópico, ponto por ponto, e depois ele tem uma conclusão, ou seja, cada parte da carta tem uma razão de ser. Então o apóstolo Paulo primeiro se apresentou aos cristãos de Roma. Ele é um servo, ele é um apóstolo que foi separado por Deus. A sua autoridade vem de Deus, a fonte do seu chamado vem de Deus, e ele foi enviado para os homens. Tudo ele vincula a Deus, perceba, e isso é importante, que ele vincula toda a sua vocação a Deus. Foi Deus quem o chamou, foi Deus quem o preparou, foi Deus quem o capacitou, foi Deus quem o enviou, foi Deus quem deu a mensagem. Deus é o fundamento, a base da sua vocação. E agora então, ele vai deixar claro que também é Deus a fonte de toda a sua mensagem. Deus é a fonte, Deus é aquele que envia a mensagem, é Deus quem dá o que ele deve falar, é Deus quem diz aquilo que ele deve falar aos homens. Então, a fonte do Evangelho é o próprio Deus. Versículos 1, parte final do versículo 1, até o versículo 2. Separado para o Evangelho de Deus. Essa expressão, Evangelho de Deus. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Primeiro, a fonte do Evangelho, o caráter do Evangelho é divino. Das coisas que eu e você, enquanto cristãos, precisamos ter toda a atenção e todo o cuidado é para não deturparmos a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus como de fato ela se mostra. Até algum tempo atrás as pessoas liam Paulo, quando escreve assim, Filipenses, o texto que diz: posso tudo naquele que me fortalece. E faziam desse versículo uma forma de misticismo, mas é especialmente uma fórmula de atrair ou de reafirmar ou afirmar que as bênçãos de Deus deveriam todas estar sobre você, porque você é filho do rei, você é filho do Criador, então você não pode passar por dificuldades. Então se você passa por dificuldades, a culpa é sua, porque você está pecando contra Deus. E nós sabemos que nem sempre as dificuldades que passamos são porque estamos pecando. Algumas vezes, na verdade várias vezes penso eu, dificuldades que passamos são porque Deus está nos provando, nos depurando, nos tornando cristãos melhores. Outras vezes é simplesmente para a própria glória de Deus. É isso que nós encontramos lá em João. Quando alguém pergunta a Jesus: por que essa pessoa nasceu cego? Por que o seu nasceu cego? Seus pais pecaram? O que aconteceu? Não. Ainda que alguns possam torcer o nariz e ficar meio inquietos com essa verdade, mas Jesus Cristo responde taxativamente: ele nasceu dessa forma para que Deus fosse glorificado. E essa é uma verdade. E algumas vezes nós passamos por dificuldades, tal qual Jó, para que Deus seja exaltado. E Deus tem suas próprias razões, e nós confiamos no fato de que Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso passamos pelas provas tranquilamente. Mesmo que com lágrimas. Tranquilamente que eu digo é confiando, mesmo que com lágrimas, com dor. Então, quando falamos do Evangelho, o apóstolo Paulo está destacando que a fonte do Evangelho, o caráter do Evangelho é divino. A essência do Evangelho é divina. Ele é apenas um embaixador que vem para anunciar o genuíno Evangelho de Deus. Ele não prega uma mensagem que ele criou na terra. A fonte do seu evangelho, nas palavras da sua mensagem, nas palavras do pastor, está nos céus, não está na terra. Está na eternidade, não está naquilo que é temporal. O apóstolo Paulo deixa claro que a sua mensagem vem de Deus e ele anuncia aquilo que Deus lhe mandou anunciar. Por isso eu e você, torna aquilo que ao princípio do que eu estava dizendo, precisamos ser sempre atentos quanto àquilo que ensinamos aos nossos filhos, quanto àquilo que pregamos nos nossos púlpitos, quanto àquilo que anunciamos como sendo o Evangelho, porque o Evangelho de Deus é fundamentado nas Escrituras.
Por isso, a nossa defesa de que a Escritura é a verdadeira palavra de Deus, é a palavra de Deus revelada a nós. Por quê? Porque na palavra de Deus encontramos as verdades eternas de Deus, que são dadas a nós para que as anunciemos. É por isso que lá, Paulo, em determinado momento, vai dizer assim, a igreja é o baluarte, a coluna da fé. Então, o apóstolo Paulo fala, este sou eu. E o apóstolo Paulo agora diz, este é o evangelho que eu anuncio. O evangelho que Paulo anuncia é o evangelho que é digno de ser pregado. Por quê? Porque é o evangelho que convence o pecador. E nesse sentido, meu irmão, minha irmã, eu quero deixar bem claro a você uma coisa. Quem convence o pecador do seu pecado é o evangelho. Nós vivemos tempos em que músicas, e eu torno a dizer isso, músicas parece que conduzem a teologia da igreja. Coachings parece que dão a direção que a igreja deve ir. Mas eu quero lembrá-lo que aquilo que dá a direção para a igreja em sua forma de crer é a palavra. E às vezes pequenas diferenças que alguns podem achar que é apenas picuinha minha. Mas eu procuro ser criterioso em muitas coisas, especialmente quando vinculado à música, não apenas música, evidente, mas em todas as coisas, porque vejo que algumas vezes em pequenas coisas, em pequenos detalhes, nós vamos deixando os princípios que agradam a Deus. Veja o que fez Uza, apenas encostou para segurar a arca e foi exterminado. Mas por quê? Porque ele não havia obedecido os princípios desde antes que Deus havia estabelecido. Ninguém encosta na arca. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus, o nosso Deus, é um Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus de todo momento, não tem distância. Deus, e a Bíblia diz literalmente isso em Jeremias. Deus, acaso sou eu Deus de longe, não sou Deus de perto? Acaso eu sou Deus de perto, não sou Deus de longe? Jeremias ouviu isso de Deus. Mas nós muitas vezes cantamos que, até entendo a questão poética, que nós podemos fundamentar a canção, és Deus de perto e não Deus de longe. Mas Deus diz, eu sou Deus de perto, Deus de longe, eu sou Deus de toda distância. Talvez poeticamente, e alguns podem pensar que é picuinha minha apenas, mas poeticamente alguém pode pensar, isso é a liberdade poética. Mas a nossa liberdade poética não pode ir além da Bíblia. Na Bíblia encontramos que Deus é Deus de perto, Deus de longe, Deus de todo lugar. E ele diz isso, expressa literalmente, sou acaso Deus de perto apenas, não sou de longe? É a Bíblia. Então nós temos que sempre estar atentos àquilo que cantamos. E é a palavra de Deus que norteia as nossas canções, os nossos hinários, que tanto prezamos. O hinário novo cântico, há uma comissão que sempre o examina para ver as músicas que há nele, já foram tirados os hinos, inclusive. Por quê? Porque nós nos preocupamos. Para que a palavra de Deus seja de fato que orienta a nossa fé. E o apóstolo Paulo deixa claro isso, a fonte do Evangelho é Deus. É Deus que é a fonte do Evangelho, é divino. E é esse Evangelho que convence o pecador. Por isso eu convido você a jamais desistir de pregar o Evangelho. Sabe aquela pessoa que talvez esteja dura de coração e que você já desistiu dela? Eu quero dizer para você que o Evangelho de Deus quebra o coração mais duro. Continue a pregar o Evangelho. Continue a ter esperança de que o Evangelho de Deus pode penetrar no coração da pessoa mais empedernida. Continue a testemunhar o Evangelho. Continue a pregar o Evangelho com seus lábios, com sua vida, às pessoas que estão à sua volta. Continue a crer que a pessoa que está mais diante de Deus, que hoje você conhece, deseja tanto ver aos pés de Deus, pela ação do Evangelho, se for da vontade de Deus, pode vir quedar-se aos pés da cruz. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho vem dos céus. O Evangelho é divino. Foi Deus quem deu o apóstolo Paulo para que ele proclamasse o Evangelho. É Deus quem dá a igreja para a igreja que proclama o Evangelho. Então continue proclamando o Evangelho às pessoas mais duras, àqueles que porventura você já tenha perdido a esperança de falar a elas, porque acha que elas não têm mais jeito. Entenda, tem jeito se for da vontade de Deus, pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Eu às vezes ouço uma expressão que eu acho ela engraçada. Porque tem pessoas que me dizem assim, esse aí só Deus dá jeito. Eu acho engraçado porque em toda a humanidade, mesmo os cristãos, é só Deus para dar jeito mesmo. Foi Deus quem deu jeito em você pela ação do Santo Espírito através do Evangelho. Foi Deus quem deu jeito em mim. É Deus quem dá jeito em nós e deu o jeito na cruz em Cristo Jesus. É Deus em Cristo Jesus.
Por isso, pregue o Evangelho, tenha esperança, estenda o convite gracioso de Jesus de salvação a todos quantos estiverem à sua volta. Leia às pessoas: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Proclame o Evangelho, porque é o Evangelho que converte, não é você. Nós muitas vezes gostamos de ouvir pastores de boa oratória, e é maravilhoso. Ouça, nossa igreja, louvado seja Deus, tem muitos pastores que têm uma didática, uma oratória maravilhosa. Mas ouça-os porque eles pregam o Evangelho. Ouça-os porque eles anunciam a verdade. Ouça-os porque eles pregam a salvação. Ouça-os porque eles pregam sobre Jesus Cristo. Ouça-os porque eles anunciam esse Evangelho que procede de Deus, que leva almas aos pés de Jesus Cristo e apresenta o Cordeiro e o Leão, que foi morto e hoje reina, que foi sacrifício, mas também é aquele que aceita o sacrifício. É esse o Evangelho. Mas há uma segunda coisa que é dito aqui. O apóstolo Paulo, ele não está inventando nada, e ele deixa bem claro isso. Ele está falando a pessoas que são cristãs, mas ele está dizendo o seguinte: esse Evangelho que anuncio é aquele que foi prometido. Esse Evangelho que anuncio é aquele que foi dito aos profetas, por intermédio dos profetas, nas Sagradas Escrituras. Moisés anunciava o Evangelho, Isaías anunciava o Evangelho, o Antigo Testamento anunciava o Evangelho. Qual é esse Evangelho? Qual é a boa nova da salvação? Qual é o centro, o fio condutor de toda a mensagem do Evangelho? É a pessoa de Jesus Cristo. E qual é o anúncio desde o Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o homem cai? O anúncio de que Deus enviaria o seu Filho, ou que Deus enviaria um que remiria o seu povo dos seus pecados. Todas as Escrituras apontam para Jesus Cristo. Todas as Escrituras concretizam-se em Jesus Cristo. O Evangelho do Novo Testamento fala a respeito de Cristo. O Antigo Testamento, as profecias anunciam a Cristo. Gênesis fala de Cristo, Êxodo fala de Cristo, Levítico fala de Cristo, toda a Bíblia fala de Cristo. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da antiguidade do Evangelho, está dizendo o seguinte: eu não estou anunciando mensagem nova. E nós, em nossos dias, hoje, nós precisamos entender a mesma coisa. Nós não precisamos inventar nada. Nós não precisamos modificar nada. O Evangelho tem transformado vidas e mais vidas no decorrer dos séculos. E nós precisamos apenas continuarmos sendo fiéis à pregação do Evangelho, sendo fiéis às Escrituras, anunciando esse Evangelho que é antigo. É o que Lutero redescobriu, é o que João Calvino ensinou, é o que Beza falou, é o que Knox anunciou, é o que tantos homens têm pregado, é o que Billy Graham fala, Willis Banks fala, pastores do nosso Vale do Ribeira falam. É o mesmo Evangelho que foi pregado por Isaías, que foi anunciado por Deus a Adão e Eva, que é Jesus Cristo. Ele é o próprio Evangelho. Ele é a boa nova da salvação. A boa nova da salvação é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Por isso precisamos entender que quando falamos do Evangelho, nós não estamos inventando nada. Pelo contrário, nós estamos anunciando uma verdade que tem sido esperada, era esperada pelos profetas, foi vista pelos discípulos e anunciada e aguardada por nós. Então, quando pensamos no Evangelho, nós estamos pensando em que Paulo ele fala a respeito de uma mensagem que veio de longe. E quanto ao conteúdo, que é a parte final, versículos 3 e 4, a parte final desse texto. Então, recordando, o apóstolo Paulo falou, apresentou-se, ele é servo, apóstolo e separado, e nós então aprendemos algumas coisas a respeito disso. Depois o apóstolo Paulo vem anunciar aquilo que ele pensa ou diz a respeito do Evangelho, a respeito de Paulo, a respeito do Evangelho. A respeito do Evangelho ele fala da fonte, o Evangelho é divino. A respeito da antiguidade diz o Evangelho vem de longa data, eu não estou inventando a mensagem alguma. E aí você pode perceber quanto à antiguidade, Jesus Cristo quando aparece, confira na sua Bíblia lá, aos discípulos em Emaús após a sua morte, a sua ressurreição, foi morto e ressurgiu, o que ele fala? Ele fala com os discípulos de Emaús aquilo que a lei, os profetas e os salmos falavam, aquilo que Moisés falava a respeito dele. Ou seja, lei, Pentateuco, profetas, você toma aí todos os profetas maiores e menores. E os sapienciais, os livros de sabedoria, que está aí sob o título de Salmos,
envolve Jó, envolve Provérbios, envolve Eclesiastes e envolve o próprio livro de Salmos. Ou seja, toda a Bíblia fala a respeito dele. Não é algo novo, isso está sendo anunciado. Agora, parte final da mensagem do apóstolo Paulo é quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo do Evangelho. Versículos 3 e versículo 4. Qual que é a mensagem do Evangelho? É por isso que eu já toquei nesse assunto. O Evangelho, a mensagem do apóstolo Paulo foca-se em duas doutrinas. Eu não vou ler tudo aqui aos irmãos, eu tenho projetado, mas não lerei tudo aos irmãos. Quanto à fonte, quanto à sua antiguidade e agora quanto ao seu conteúdo. O conteúdo envolve a encarnação de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental para nós, cristãos. Sua humanidade ou encarnação. Cristo foi homem. O conteúdo da mensagem do apóstolo é com respeito a Jesus, ao Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ou seja, o conteúdo, um dos conteúdos que Paulo anunciava é: Cristo tornou-se homem, Cristo encarnou-se. A gente, nós, às vezes, relegamos ao segundo plano a questão doutrinária. Mas a questão doutrinária é importantíssima, porque nós, e essa é uma doutrina importante, cremos sem sombra de dúvidas que Cristo, nosso Senhor, Deus, o Criador dos céus e da terra, o eterno Deus, o poderoso Deus, a imagem do Deus invisível, aquele que, sem Ele nada que foi feito se fez, aquele que é exaltado em Colossenses, aquele que Paulo aos Romanos vai declarar que ele é a expiação, o sacrifício, aquele que Hebreus vai exaltar de uma forma tremenda, dizendo que os profetas falaram, mas agora Deus fala por meio dele. Esse tornou-se homem, como nós, carne como eu, sangue como eu e como você. O apóstolo Paulo está declarando a humanidade de Cristo. Esse é o conteúdo daquilo, é uma das doutrinas que fazem parte do conteúdo da proclamação do apóstolo Paulo. Que Cristo encarnou-se. Essa é uma verdade para nós inquestionável. Inquestionável. Eu digo inquestionável por quê? Porque infelizmente tem pessoas que questionam. Pessoas que duvidam. No decorrer da história, por exemplo, os docetistas, que ensinavam que Cristo apenas parecia ser humano, mas não era humano. Aos ebionitas, há tantas heresias que ensinaram algo que a Bíblia não ensinava, tentando dizer que Cristo não era aquilo que as pessoas viam, que ele de fato não encarnou-se, mas nós cremos que Cristo tornou-se homem, como eu e como você. Como eu e como você, ele foi tentado, passou por dores, passou por tristezas, sentimentos adversos. Cristo só não pecou, mas Cristo padeceu, Cristo sofreu. Então a doutrina da encarnação nos declara que Cristo tornou-se completamente homem. E eu confesso a você que não gosto muito daquela expressão que muitos usam, 100% homem, 100% Deus. Ainda que essa expressão aponte para a totalidade, eu costumo dizer assim, integralmente homem, integralmente Deus, completamente homem, completamente Deus, absolutamente homem, absolutamente Deus. Para deixar claro que a completude de quem Jesus Cristo é Deus homem. É evidente que há muitas outras coisas a discutir-se a respeito da pessoa de Cristo, a se refletir a respeito da pessoa de Cristo, mas esse ponto fundamental, que ele tornou-se homem para nós, é inquestionável. Porque entendemos que temos um Salvador que, como nós, foi tentado, foi provado, mas naquilo que o nosso primeiro Adão falhou, o nosso segundo Adão venceu. É interessante algumas figuras que fazem, porque nos mostram que num jardim, o primeiro Adão, num jardim de delícias, Éden significa delícias, o primeiro Adão falhou. Num jardim de dores, de sofrimento, o segundo Adão venceu. No deserto, o segundo Adão venceu. Então, quando olhamos para Cristo vencendo, o vemos como Deus encarnado. Ele é Deus, mas é Deus homem. Ele tornou-se homem e é verdadeiro homem, verdadeiro Deus em todos os sentidos, em todas as suas implicações. No entanto, sem pecados. Não há pecado. Ele não era nada menos
do que o próprio Deus, o Filho eterno de Deus. E aí penso eu a uma daqueles mistérios das Escrituras que nós, em nossas palavras, limitações e finitudes, não conseguimos explicar completamente. Porque aí é o finito que sou eu tentando explicar o infinito que é Deus. É o limitado que sou eu tentando explicar o ilimitado. E aí então eu devo me ater ao meu lugar e expressar a minha compreensão, a nossa compreensão histórica, apenas pelas nossas palavras, mas entender que é muito mais do que isso. Eu vou ler para você o credo niceno, primeiramente, a respeito de Jesus Cristo. Em um só Senhor Jesus, o unigênito Filho de Deus, gerado de seu Pai antes de todos os mundos. Eu gosto muito dessa expressão que vem agora. Deus de Deus, luz de luz, próprio Deus do próprio Deus, gerado e não feito, sendo de uma só substância com o Pai. É uma coisa maravilhosa que está sendo escrito aqui para declarar que ele é homem e é Deus. Mas aí no credo atanasiano diz assim: portanto, constitui a fé genuína que creiemos e confessemos que nosso Senhor Jesus Cristo é tanto Deus como homem. Ele é Deus, gerado desde a eternidade da substância do Pai. É homem, nascido no tempo da substância de sua mãe. Perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de uma alma racional e carne humana, igual ao Pai no que respeita a sua divindade, o qual, embora seja Deus e homem, não são Deus, mas um só Cristo, um só porém, não procedente da conversão da divindade em carne, mas da assunção de sua humanidade a Deus. De forma alguma a partir da confusão de substância, ou seja, ele é bem definido, mas da unidade de pessoa. Pois com a alma racional e a carne constituem um só homem, assim Deus e homem constituem um só Cristo. Maravilhoso, tremendo, mas difícil. Maravilhoso, tremendo, mas nossa mente limitada não consegue alcançar a totalidade do que é dito aqui. Nem eles que o escreveram pela ação graciosa do Santo Espírito de Deus. Compreendiam tudo, apesar de terem descrito maravilhosamente. Perfeito Deus, perfeito homem. Deus de Deus, o próprio Deus. Maravilhoso. Mas assim, é muito aquém do que de fato ele é. Ou seja, para nós é essencial que ele seja homem. E aí você se pergunta, por que essa ênfase nesse ponto? Porque ele sofreu e padeceu na cruz como homem. Ele tomou sobre si, e era essa única forma, tomou sobre si a ira de Deus na cruz como homem, não como Deus. Alguns pensam que doutrina é coisa que deve ser deixada de lado e que devemos ser piedosos. Pelo contrário, a nossa piedade, se não for fundamentada numa boa doutrina, é perda de tempo. Você está perdendo tempo. Se a sua piedade não se fundamentar numa boa doutrina, é perda de tempo. Eu tenho visto pessoas falarem que não adianta conhecer a Bíblia, e apenas ter conhecimento e buscar ter conhecimento. De fato, não adianta se a pessoa não colocar em prática. Mas o conhecimento da Bíblia é essencial para a condenação, porque ela é a palavra de Deus, para a condenação e para a salvação. Porque através das Escrituras é onde Deus deixou a nós para que conheçamos Cristo. E nas Escrituras, vemos que o Filho de Deus tomou sobre si a ira de Deus em nosso lugar como homem, não como Deus. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? É o homem que está recebendo sobre si, e eu não tenho como explicar a totalidade disso, o homem recebendo sobre si a ira de Deus. O peso pelo meu e seu pecado estava sendo derramado sobre ele. E aí, Deus então nos perdoa através disso. Ele toma sobre si o Deus encarnado, o Deus que torna-se homem, o homem Jesus Cristo, sofre em nosso lugar. Então, Paulo deixa claro, aquilo que eu anuncio, a mensagem para a qual eu fui separado é com respeito a Cristo, versículo 3, que encarnou-se, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ainda, a outra parte da mensagem é quanto à ressurreição, e eu já estou terminando essa parte do conteúdo, e aí semana que vem nós vemos quanto aos destinatários, ou aqueles que receberam a carta. Versículo 2, versículo 5 ainda, 4 melhor.
e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome e tudo mais. Segundo o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo, Jesus Cristo veio tornou-se homem, demonstra-se em fraqueza. Quando torna-se homem, ele humilha-se, humilhando-se a si mesmo, deixa a sua glória, deixa a eternidade, deixa o seu poder e torna-se homem. Ou seja, ele mostra, se manifesta em fraqueza. E aqui os dois estados de Cristo são demonstrados na pregação do apóstolo Paulo. A humilhação de Cristo. Ele encarnou-se, passou por toda aquela dor. Mas também a exaltação. Por quê? O Cristo que foi visto como o cordeiro imolado, o Cristo que foi visto na cruz como aquele que levou sobre si, moído por Deus, levou sobre si os nossos pecados, o Cristo que ali está em forma humana, que deixou toda a sua glória, também há um outro aspecto desse Cristo. Esse é o mesmo Cristo que hoje está à direita de Deus Pai, não mais, também o cordeiro e agora também como leão, e sempre houve essa existência dupla. Ele é o cordeiro, mas ele é o leão. E também não mais como homem, mas agora como Deus, também como justo juiz. Então nós encontramos na mensagem do apóstolo Paulo, no conteúdo do apóstolo Paulo, a humilhação de Cristo e a sua exaltação. E agora então, quando ele vence a morte, a ressurreição, quando ele venceu a morte, ele então declara que de fato é o Filho de Deus. E ele sobe aos céus, e nós vemos lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo dizendo de forma bem clara que o centro da sua mensagem é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo para o apóstolo Paulo é o que deve ser anunciado, o que deve ser proclamado, e aí então o apóstolo Paulo vai dizer assim: se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Lá no capítulo 15 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, também ele vai fazer uma defesa a respeito da ressurreição, dizendo inclusive que a nossa esperança em Cristo não resume-se a esta vida apenas, porque Cristo ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e então estamos perdendo tempo. Em outras palavras, o tema da mensagem do apóstolo Paulo, o tema da igreja, o tema que proclamamos é que há esperança para a igreja, que a esperança que a igreja proclama, que a esperança que a igreja vive, que a esperança que eu e você temos é que Cristo venceu a morte, que Cristo ressuscitou. E essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Ele diz: Cristo tornou-se homem para sofrer em nosso lugar. Mas Cristo, como Deus, venceu a morte em nosso lugar. E porque ele tornou-se homem e padeceu em nosso lugar, e porque ele é Deus e morreu e ressurgiu e está diante de Deus Pai em exaltação e glória, nós podemos ter esperança. Porque agora então, e eu concluo dessa forma, e semana que vem eu volto ainda nesse texto, porque agora então, ouvindo a mensagem do apóstolo Paulo, nós cremos nessa mensagem. De tal forma que nós dizemos que ainda que entendamos que a nossa vida, sim, precisa de cuidados médicos, precisa de atenção, precisa de cautela, quer em meio à epidemia, quer em meio a situações tranquilas, ainda assim, em todo tempo nossa vida depende de Deus, nós temos a esperança dada por Paulo e pelo próprio Deus através do apóstolo Paulo, que em Cristo nós temos a esperança. A esperança cristã está e é uma pessoa, e é Cristo. A esperança cristã, diferentemente daquilo que diz, a esperança é a última que morre, a esperança cristã não morre. A esperança cristã vive e reina eternamente. A nossa esperança está em Cristo. E a sua esperança, a esperança da sua vida, a esperança da sua vida para a eternidade está em Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo vem deixar claro. Olha, este sou eu. Voltando um pouco, apenas para encerrarmos. Este sou eu. Eu sou o apóstolo que sou servo, eu sou o homem que sou servo, sou apóstolo e fui separado. Ou seja, ele sabe quem ele é. Ele tem a visão clara de quem ele é. Mas ele também tem uma visão clara e definida de qual é o conteúdo, qual é a mensagem que ele tem a proclamar. E a sua mensagem vem de Deus, e o conteúdo está e é Deus, Jesus Cristo. Portanto, encerro dizendo o seguinte: você precisa saber a partir das Escrituras quem você é.
Você é um filho de Deus. João capítulo 5. Vede que grande amor vos tem devotado o Pai, a ponto de seres chamados filhos de Deus. Capítulo 5 ou capítulo 4. Vede que grande amor vos tem concedido o Pai, a ponto de seres chamados filhos de Deus. Essa é a sua identidade, você é um filho de Deus. E mais, a sua esperança está em Deus. Se a nossa esperança em Cristo limita-se apenas a esta vida, diz Paulo, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque Cristo tornou-se homem e ressuscitou, nós temos esperança. Por isso, neste dia, minha oração é que a esperança inunde seu coração, inunde a sua mente. Para que quando você olhe para as pessoas à sua volta, você perceba homens falíveis, mas perceba que em tudo há um Deus que é eterno e infalível. Você perceba que as situações podem mudar, mas Deus não muda. Você perceba que a sua vida pode ir de mal a pior, mas o Deus a quem você serve é o Deus que estará com você, mesmo que você ande pelos vales da sombra da morte. E porque é assim nós temos esperança. Porque Ele tornou-se homem e pagou o preço pelos meus pecados e levou sobre si o meu castigo, eu tenho esperança. E a minha esperança é que um dia Ele deixará o seu lugar hoje, a destra de Deus Pai, e retornará para me levar para junto dEle. E eu descanso nessa verdade. E eu espero em nome de Jesus, que nesse dia você descanse na verdade, que você tenha esperança. Não por aquilo que você é, não por aquilo que você possui, mas por aquilo que Cristo é e por aquilo que Ele conquistou em nosso lugar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.